Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista e a nossa convidada de hoje é Regina Meire do Nascimento, presidente do Ministério GEAME. A Regina já participou de outros programas, inclusive o Fique por Dentro, então seja muito bem-vinda mais uma vez à programação da RTM Brasil e agora no programa Entrevista. Tudo bem, Regina? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com você. Olha, a gente que agradece ainda mais para conhecer mais de um ministério tão importante que tem uma atuação há muitos anos, são mais de 40 anos atuando, e a Regina vai contar para a gente sobre o alvo desse ministério, e é um alvo que nós aqui na RTM também temos um ministério de curso bíblico para presidiários, e o GEAME também atua com esse público, com essas pessoas que estão encarceradas, jovens e adolescentes nas Fundações Casa, que precisam tanto ouvir da palavra da esperança para terem uma nova, oportunidade, um novo olhar sobre a vida. Então, Regina, conta para a gente como surgiu o GEAME, o que motivou o seu coração a fazer parte, dessa missão que tem esse trabalho tão lindo. O GEAME surgiu em 81, maio de 81, através da primeira Igreja Batista em São Paulo. Havia um irmão chamado Rubens Hornos e ele iniciou com a esposa dele o trabalho dentro da FEBEM, evangelizando crianças carentes ali. Começou com a família e quando eu cheguei em 88, a igreja já alugava um ônibus para levar a turma toda para evangelizar as crianças carentes lá. Até que chegou um dia, houve uma situação, só tinha lá na Raposo Tavares, tipo um sítio. E teve uma situação, só tinha uma unidade feminina que era infratoras, aí o pessoal do GEAME se dispôs a ajudar, enfim, e aí começou o trabalho com os infratores também. Então é uma longa história, minha trajetória de mais de 30 anos. E quando você lembra, desse momento, desse chamado, como que foi aceitar esse convite? O que motivou o seu coração a estar nesse local que para muitas pessoas gera medo, muitas pessoas não querem se envolver com esse tipo de trabalho, mas que bom que Deus toca no coração de pessoas como você e tantas outras que se dedicam, a levar a palavra, a esperança para esses jovens, esses adolescentes, pessoas que estão encarceradas. Olha, eu me converti na adolescência. O que eu me recordo, que muito nova, eu era menor ainda, me converti aos 16 anos, 17, eu lembro que lá na igreja que eu congregava tinha uma moça que tinha um irmão preso, e eu tinha vontade de ir lá. Aí não passou muito tempo, sabe? Foi um pensamento que veio ao meu coração, assim, se um ladrão vier me roubar, eu vou compartilhar o evangelho com ele, sabe? Então eu vejo o meu chamado nesse momento, nesse pensamento que me veio, Aí quando eu soube que havia um pessoal evangelizando na FEBEM, na época, lá na editora Betânia, um rapaz que até hoje é meu amigo, Miguel Adailton, ele falou, olha gente, tem um pessoal lá evangelizando, precisa de mais gente para ajudar e tal. Então aí eu pensei, puxa, que legal, acho que agora vai ser minha vez, quem sabe vai dar certo. Então foi assim que eu iniciei, sabe? Evangelizando os meninos na FEBEM. Foi uma experiência marcante que até hoje estou lá. Eu amo estar ali compartilhando o evangelho com esses meninos, Mas sabe, Michele, diferente daquilo que as pessoas imaginam, eles são muito receptivos, sabe? A palavra, nos ouvir. Só participa quem quer. E os que participam, eles têm muito interesse, eles são muito simpáticos com a gente, eles ajudam, eles cantam. Porque, infelizmente, sabe, uma boa parte deles são filhos de crentes, sabe? Entendi. Então, eles já conhecem os louvores, e sabem mais que eu os louvores, sabe? Então, é muito bom estar com eles, porque é diferente do que todo mundo pensa, que são infratores, que são terríveis, não que algumas coisas que ele faz realmente são, mas quando chega ali, muitos se arrependem, Muitos ouvem o evangelho, querem voltar para o Senhor. Então, é uma experiência maravilhosa. E você falando com esse carinho,
desse trabalho que você faz há tantos anos, há mais de 30 anos, eu imagino que nessa trajetória você deve ter acompanhado histórias que te tocaram, que te marcaram. Então, compartilha um pouquinho com a gente algum testemunho que te marcou mais, para a gente entender a grandeza, né, desse ministério. Olha, eu queria compartilhar do rapaz chamado Ricardo. Essa semana eu conversei com ele, porque essas pessoas são alcançadas pelo trabalho do Jean e eles continuam participando da vida da gente, sabe? Essa semana mesmo, foi anteontem, eu conversei com o Ricardo. Ele me compartilhou, olha, Regina, 2001 eu conheci o Jean dentro da FEBEM. Eu me converti lá. E ele falou para mim, sabe o quê? Que aquela mensagem que ele ouviu, ele lembra até hoje. E Deus mudou a história do Ricardo, sabe? O Ricardo se converteu mesmo. E é interessante que ele fala de um funcionário também na época, que também estava desviado, né? Ele diz que ele se converteu também através do GEAME, que o pessoal vai, a gente evangeliza os meninos, as meninas, que nós atuamos tanto com as meninas como com os meninos, adolescentes. E os funcionários também participam do culto com a gente. A gente conversa, e tem uns que são mais acessíveis, quer saber mais. E essa pessoa que era funcionário, que chama Kleber, ele também conversava muito com os voluntários. E esse homem se converteu junto com o Ricardo, ele diz, na mesma época, sabe? Conhecia a palavra. Então, hoje, o Kleber hoje é pastor e o Ricardo também. E ambos se converteram na mesma época, né? Então, são muitas histórias. Eu vou te contar, são 12 pastores que se converteram dos que nós conhecemos. Claro que com certeza tem muito mais. De vez em quando aparece mais algum novo, sabe? E muita gente se converteu nessa história do Geame. Então, assim, é muito lindo. Tem um outro também que é Fernando, que ele se converteu, ele falou a mesma coisa. Olha, eu me lembro exatamente da palavra que eu ouvi. E ele diz assim, quando falou do pecado, ele disse que não entendeu muito, mas como falou do coração mau, ele falou, meu Deus, meu coração é mau, eu preciso mudar. Ele disse que entendeu realmente que ele precisava de Jesus, ele lembra exatamente o texto que ele ouviu, agora eu não vou saber falar, mas um texto do Novo Testamento, e assim tem muitas histórias. Tem um outro Marcelo também, que ele fala, né, que ele aprendeu, decorou um versículo e falava sobre o pecado. E quando ele ia fazer alguma coisa errada, meu Deus, mas é pecado. Então, assim, é lindo, porque ali a gente compartilha o evangelho, né, que é o amor, né, de Deus, o pecado, o arrependimento. Então, assim, é o poder de Deus mesmo, sabe, que atua. Não somos nós. Nós somos apenas os mensageiros. Né? É lindo ver o que Jesus faz. São muitas histórias. Sem dúvida. E quando você conta esses testemunhos de jovens que se lembram até hoje da palavra, a gente percebe e confirma mesmo, né, a força da palavra de Deus e como é transformadora essa palavra. Pensando na sua caminhada com o Giame, como esse ministério também impactou a sua própria vida nessa caminhada cristã, como foi, né, o seu processo? Sim, também, porque nessa convivência com esses meninos e meninas, a gente também é transformada. Eu sou transformada. Eu fui fazer faculdade de psicologia por causa do trabalho com os meninos e meninas, para entender mais. Então, a gente é mudada, de estar mais sensível a ouvir o outro, né? Então, é maravilhoso assim a gente poder ter esse. É um privilégio poder estar ouvindo essas pessoas. A história de vida deles é muito triste, é muita pobreza. Então a gente vê assim, puxa, eu tive o privilégio de ter uma família que cuidou de mim, um pai, uma mãe, e muitos desses não tiveram o apoio familiar que a gente tem, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali, não é bem. Claro que tem um momento que é a escolha de cometer um delito, mas havia tão uma história de vida, às vezes o pai no crime, às vezes a mãe. Então, é muito triste a história de vida deles, né? E, por outro lado, a gente se alegra com cada vitória, com cada conversão, com cada mudança de vida, com cada desejo de mudar. Esses dias mesmo, assim, mais recente, uma menina dentro da Fundação Casa falou, olha, história de Paulo, meu Deus, eu quero ser como Paulo, sabe? Então, sabe esse desejo, essa alegria de ouvir o evangelho e falar, eu quero ser assim? Um voluntário compartilhou isso ontem.
Então, são histórias que hoje Deus está operando ali dentro da fundação, transformando o coração dos meninos e das meninas. Eu costumo, sabe, falar que Deus está fazendo uma revolução ali, mas é do poder dele, da salvação dele, da revelação dele, a essas vidas tão preciosas para Deus como nós, que estamos aqui, que servimos o Senhor, né? Sem dúvida, e fazer parte dessa obra deve ter, assim, um significado super especial, não é mesmo? Sim. Maravilha. Bom, você tinha comentado sobre esse seu chamado. São tantos anos, mais de 30 anos nesse ministério que tem dado tantos frutos e você tem o privilégio de testemunhar de tantas vidas alcançadas e transformadas. E para a turma que ficou interessado, sente esse chamado também no coração de atuar nessa área, é uma espécie de capelania, né? A capelania prisional. Você que tem tanta experiência, quais são as orientações, as dicas que você deixa aqui para a turma, né? No seu caso, como que foi o seu preparo para você fazer parte desse ministério? Precisa de um treinamento? Como que é a formação para quem atua nessa área? Sim, o Ministério GEAME, quando eu cheguei no ano de 88, sempre as pessoas, para chegarem, para ser voluntário, sempre passa por um treinamento. E nós continuamos assim, porque realmente é necessário para a pessoa saber como são as coisas lá. Então, assim, a princípio, uma das coisas a gente pede tempo para a pessoa ser um salvo, porque é uma capelania, não como compartilhar o evangelho. Então, nós temos um treinamento que nós nos preparamos e será no dia 26 de abril. Oh, maravilha, já fica a dica aí para a turma, vai ter treinamento agora, em abril. Em abril, 26 de abril, das 9 às 13 horas, na Igreja Batista do Povo, que é na Vila Mariana. Mas aí é simples, entre no site do GEAME e vai ter, ali tem os telefones, né, o WhatsApp, tudo, que eu não lembro agora se eu já colocamos lá o treinamento, mas a data já é exatamente essa, 26 de abril, das 9 às 13 horas. Então, para ser capelão, é importante que a pessoa seja salva, tenha convicção da salvação, porque quando a gente vai falar de algo que a gente não tem certeza, então é um trabalho interdenominacional, nasceu na Primeira Batista, mas tem um batista, presbiterianos, da Assembleia de Deus, tem o povo de Deus de todos os lugares, mas o objetivo ali é compartilhar o evangelho e não levar aquilo que a gente, as doutrinas das nossas igrejas, mas é o plano da salvação, né? É o amor de Deus, é falar do pecado, falar que precisa se arrepender, e que aquele que recebe Jesus realmente é salvo e tem uma nova vida. É a mensagem do Evangelho. Vamos falar que é a mensagem da PEC, né? Fiz muito curso da PEC, então é a mensagem da PEC. Maravilha. De forma prática, como são as visitas do GEAME nas fundações? Atualmente, vocês contam com um grupo de quantos voluntários? Como vocês organizam essas visitas? São semanais? Qual que é a periodicidade? Sim, nós temos cerca de 40 voluntários e semanalmente nós atuamos. Nós atuamos em 14 centros. São 13 na capital e um em Guarulhos. Então, nós atuamos com 10 centros masculinos e 3 femininos, porque 95% dos adolescentes na Fundação Casa são homens. Só de 4 a 5 que são mulheres, né, que são meninas. São 14 centros, são cerca de 1.000 adolescentes que eles têm a oportunidade de optar em participar do culto ou não. Claro que não são os 1.000 que participam, mas é 10, é 12, 50. Hoje tem menos meninos em cada centro, né? Eu falo centro porque é o nome que eles dão, né? Casa é uma sigla, né? É Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Então, cada casa, cada centro tem. Olha, hoje eu vejo assim, o máximo que tem é de 80 a 90, não passa disso. Já teve lugar no passado que chegava a ter 400 em um lugar só. Então, ali, eles escolhem, tem um horário, a gente participa do programa do PAR, que é um programa que a própria lei determina que precisa ter atendimento espiritual. Participa o menino que quer, a gente acha ótimo que seja assim. E nós temos 1 hora por semana para compartilhar o evangelho com eles. E nesse tempo a gente ora, a gente tem um louvor, nós temos um tema. Esse mês de fevereiro o mês de fevereiro o tema é graça, cada mês tem um tema. E aí cada semana vai desenvolvendo aquele tema.
É muito gostoso estar ali, tem troca, dependendo do grupo, se é menor, a gente faz uma roda de conversa, abre para pergunta com os meninos, vários fazem perguntas, vários têm a Bíblia, que infelizmente muitos vieram da igreja, fazem perguntas, quer saber o texto bíblico, quer ler durante a semana. Então, assim, é um envolvimento muito grande, tem meninos muito interessados realmente, a gente vê eles sendo mudados. Inclusive, eu lembro de um funcionário que chegou, uma voluntária, e falou: olha, quero te contar uma coisa que você não vê. Eu vejo que tem menino aqui que participa do culto e que depois ele muda o comportamento. Eu vejo ele afastado, ele lendo a Bíblia, ele mudando o comportamento. E eu quero falar isso para você saber que Deus está fazendo uma obra que você não está vendo, sabe? Então, é muito lindo a gente ver aquilo que Deus faz ali. É maravilhoso. Eles são muito acessíveis à palavra, porque só participa realmente quem quer. Quem não quer, a gente fala, vamos lá, meninada, vamos participar. Se não quer, a gente respeita, porque né, Jesus nunca obrigou ninguém a ouvir. Então, quem sou eu para obrigar alguém a me ouvir? Né? Que E aí, depois a lindo. pessoa fica, né? Que testemunho maravilhoso. E saber que esses que têm o interesse, que querem, que vão, perguntam, e outros ali observando essa mudança de comportamento, deve ser algo fantástico. E vocês ali semanalmente acompanhando essa transformação, esse interesse, essa sede de aprender mais da palavra. E a gente tinha até comentado sobre casos de meninos que, depois de anos, se tornaram pastores. Você tinha comentado. Mas para você, Regina, como que você vê os principais desafios para cumprir essa missão de levar essa palavra para esses jovens, esses adolescentes, na sua grande maioria meninos, né? Você disse que as meninas é um número menor. No início, por exemplo, para quem tem esse interesse, quais foram as dificuldades que você encontrou e dicas que você deixa aqui para as pessoas evitarem, né, problemas na hora de cumprir essa missão tão importante? Na verdade, no treinamento que nós damos no GEM, nós já explicamos. Por exemplo, não vai com camiseta de time, né? Então, essa camiseta que eu estou aqui, né, do GEAM, então vamos todo mundo uniformizado. Então, sempre falamos, é um trabalho em equipe, né, valorizando os irmãos que estão conosco, que são de outra denominação. A gente não vai ficar falando do crer numa coisa, crer em outra. Então, é o evangelho. Não vamos falar mal de religião de ninguém, os funcionários ali estão ali, a maioria não são cristãos. Então, nós vamos para levar a mensagem do Evangelho, porque nós acreditamos que o Evangelho é suficiente. Então, estar com o coração sensível para ouvir, caso alguém faça alguma pergunta, e também e para responder sempre de uma forma respeitosa, mesmo que a pessoa não vamos dizer nos respeite. Por exemplo, esses dias, o ano passado, foi um jovem pastor lá da minha igreja pregar, né, o pastor dos adolescentes. Aí chegou lá, e aí ele falando de Jesus, que morreu na cruz, ele começou a falar, quem devia estar crucificado ali era um político, era o Bolsonaro. Aí ele falou, olha, é o Bolsonaro que devia estar lá na cruz, é você. Né? Então, a gente não toca na questão de política. O nosso tempo é só para falar do evangelho, porque nós precisamos respeitar quem pensa diferente de nós, e nosso objetivo ali não é de falar nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas compartilhar o evangelho. E se perguntar, como é época de política, eles perguntam, olha, cada um no GEAME tem a sua opção pessoal. Nós, como Ministério GEAME, não temos partido político. Então, essas coisas, você sabe que no mundo que a gente vive, em toda essa situação de controvérsia, nós devemos respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo, e nosso objetivo ali é falar de Jesus. Né? Sem Então, dúvida. por isso que, inclusive, vários funcionários se convertem ao ver também os meninos mudarem, sabe? Já teve funcionário que estava desviado e voltou para Jesus e vê o menino mudar. Puxa, eu tenho que voltar para Jesus, porque aquele menino era terrível, ele mudou, meu Deus, né? Eu preciso voltar para o Senhor. Então, isso a gente prepara realmente os voluntários, ninguém entra sozinho, sempre vamos em equipe. E é ter realmente o coração assim, acreditar, né? Como Paulo era um Saulo, e virou Paulo, que era um matador de cristão, e outra coisa, a gente não pergunta o que ele fez, porque para a gente não ficar com nenhum tipo de preconceito.
Estigma, né? Então, o que nós anunciamos é o evangelho e falamos, meninos, todo pecado pode ser perdoado. O único pecado que não tem perdão é para quem? Para quem não se arrepende. Né? Então, nós falamos assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu preciso me arrepender. E eu peço perdão a Deus, porque eu não sou melhor que você. Todos somos pecadores. A diferença entre eu e você é que eu me arrependi. Todo dia eu peço perdão, procuro agradar o Senhor. Né? Então, esse estigma, essa marca, e tem muitas situações. Então, nós não estamos para julgar, não estamos para condenar. A mensagem é a mensagem do perdão, também não passamos a mão na cabeça dos meninos. É necessário se arrepender, porque o céu é uma realidade, o inferno também. Né? Então, nós pregamos a mensagem do Evangelho. Agora, o desafio é na continuidade. Aí nós temos um outro projeto chamado Papo de Responsa, de acompanhamento para quem quer sair da vida do crime. Aí é bem desafiador, mas é lindo ver também os jovens que mudam, né? Depois no acompanhamento. É maravilhoso. Que bom, então vocês têm essa segunda etapa de acompanhamento para aqueles que realmente se arrependem, se convertem e querem uma nova vida. Sim, tem um acompanhamento. Nós falamos para ele, o desafio, você quer sair do crime, nós queremos te acompanhar. Então, ainda que ele não se decidiu muito bem, ele está em dúvida, mas se ele quer sair do crime, porque tem aquela situação, né? O menino fica angustiado, se vai, se não vai, mas aqueles que querem ser acompanhados, a gente faz lá um termo que ele, não vou mais voltar para a vida do crime. Eles assinam o termo, sabe? E tem um discipulado, esse acompanhamento é uma espécie de discipulado com esses jovens? Esse acompanhamento, na verdade, é uma questão social. Nós temos uma psicóloga e temos um assistente social que os visita, e também essa questão, assim, é muito importante que ele se converta, como tem o Marcos, que se converteu dentro da fundação e está firme hoje. A gente até conseguiu uma faculdade para ele, gratuita, sabe? Está agora no segundo semestre, começando. Que coisa boa. Mas cada menino tem o tempo dele, né? Então a gente é sempre acreditando que eles podem mudar. E a transformação é uma obra do Espírito Santo, né? Verdade. Quem sou eu para mudar alguém, não é? Então a gente acompanha quem quer sair da vida errada. É maravilhoso. Regina, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo aqui no programa Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, é geame.org.br, né? Muito bem. Então, para você que quer saber mais, conhecer mais desse ministério, procure lá, geame.org.br, e também o Instagram, @Ministério Geame, Geame com J. Muito obrigada, até a próxima. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.